Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, com toda a sua família. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa, valioso e indispensável à experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Fragmentos da mensagem Manjares, extraída do livro Vinha de Luz, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz notícias e informações do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Agradeçamos a Deus, do livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Necessário conservar o coração agradecido a Deus, para que as aflições não nos deteriorem os sentimentos. Para isso, é forçoso procurar o lado melhor das coisas e ocorrências, a outra face das pessoas e circunstâncias. Em muitos episódios da nossa caminhada na Terra, porque a provação nos visite, afundando-nos em desânimo. Todavia, em nos apercebendo com segurança quanto à significação disso, compreendemos para logo a aprovação é alavanca psicológica, sem a qual não solucionaremos as dificuldades alheias. Certas afeições no mundo nos abandonam em caminho, amafaiando-nos o espírito. No entanto, que seria de nós se determinados laços possessivos nos detivessem o coração indefinidamente? Empeços materiais persistem conosco por tempo enorme, contudo, acabamos notando que sem eles quase sempre ser-nos-ia impraticável a consolidação do equilíbrio espiritual. A decepção trazida por um amigo é razão para grande sofrimento. Entretanto, a pouco e pouco reconhecemos que a decepção no fundo não existe, de vez que a ruptura de certas relações se traduz por transitório desnível, através do qual se rompem hoje tarefas abraçadas em comum para se refazerem de futuro, em novas condições de harmonia e de rendimento no bem de todos. O bisturi do cirurgião é suscetível de inquietar-nos a vida, mas retira de nós aquilo que pode induzir-nos à morte prematura. Saibamos agradecer ao Senhor os dons de que fomos aquinhoados. Dor é aviso, obstáculo é medida de resistência, desilusão é reajuste, contratempo é lição.
Se sabemos aceitá-los, transformam-se-nos sempre em dispositivos para a obtenção da felicidade maior. Isso ocorre porque, na maioria das ocasiões, os desapontamentos nada mais são que oportunidades a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita de nossos deveres ou para que os nossos raciocínios se recoloquem na direção de Deus. Espiritismo em Marcha. Agenda. A AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau, está comemorando 72 anos de fundação. E nesse mês de outubro e novembro, tem uma programação especial em suas palestras. Amanhã, na próxima segunda-feira, dia 23, terá a presença de André Luiz Vasconcelos, da Fraternidade Espírita Peixotinho, do Recife. Ele abordará o tema Causas Atuais das Aflições. Na segunda-feira, dia 30 de outubro, palestra com Tiago Francisco, do Centro Espírita Apolo, da cidade de Bezerros, que abordará o tema O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. No mês de novembro próximo, traremos também a programação especial que continua. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Eficácia da prece. Continuação desta máxima: concedido vós será o que quer que pedides pela prece. Forei lógico deduzir que basta pedir para obter, e forei injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com essa máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender um mínimo esforço. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste.
pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter deixado abater. Mas dirão: por que o bom Espírito não lhe disse claramente: segue este caminho, que encontrarás o de que necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus pôs à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços, se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Resposta dos Espíritos. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, lemos: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Comentários do Espírito Emmanuel sobre essa passagem bíblica encontra-se na mensagem A Oração do Justo.
e que veio a nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, fazendo parte do livro Fonte Viva. Ele assim nos escreveu: considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, cariciando o filhote no íntimo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão nos recessos da alma, pede explicações da divindade, de maneira a educar os impulsos de fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda aqui, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente, e a providência divina através da natureza vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações se elevam para o alto. O apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta no ajustamento à lei já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos amontoa amor. Quem amontoa amor acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Onde encontrar uma instituição espírita? O Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, aqui na segunda parte do programa, direcionado a perguntas e respostas com os temas que abordamos no programa de hoje. Importante lembrar a importante palestra que nós iremos ter amanhã na Associação Municipal Espírita de Caruaru, a AME, que fica na rua Professor José Leão 567, no bairro Maurício de Nassau. É em comemoração aos 72 anos de fundação daquela instituição, e terá amanhã a presença do palestrante André Luiz Vasconcelos, da Fraternidade Espírita Peixotinho do Recife. Ele irá abordar o tema Causas Atuais das Aflições. Lembramos que a entrada é franca, todos estão convidados.
A palestra se inicia às 8 horas da noite e é um importante evento que vai marcando essa data comemorativa da AME. Irá se estender no próximo mês de novembro, onde nós traremos também a relação de temas e de palestrantes. Vamos assim para a primeira questão desta manhã. A que necessidades Emmanuel se refere ao dizer: urge entender as necessidades do espírito imperecível? Urge é sinônimo de é urgente. É preciso atender com urgência. Emmanuel se refere às necessidades do espírito imperecível. O conteúdo dessa mensagem está no livro Vinha de Luz, é a mensagem Manjares. E vejamos por que é que isso é urgente. Nós estamos vivendo um período na humanidade do agravamento das doenças de ordem emocional. Ansiedade, depressão, síndromes, determinadas fobias, e que são o resultado do desequilíbrio das atividades humanas voltadas quase que exclusivamente para os interesses do corpo, da matéria perecível, e com desprezo ao atendimento das necessidades da alma. Todos nós somos espíritos reencarnados, quer aceitemos ou não isso, mas temos necessidades tanto para atender o corpo material como o nosso espírito. Direcionar a atenção só para as coisas materiais e desprezar as necessidades da alma é o resultado dessas doenças avassaladoras, muitas vezes associadas a essa pandemia de suicídios que envolve toda a humanidade no presente século. Então, nessa mensagem, Emmanuel diz assim: a satisfação dos sentidos fisiológicos, atender às necessidades do corpo, é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Vejam só, da mesma forma que o adubo e o solo são pré-requisitos indispensáveis para que a partir deles a semente se desenvolva, apresente frutos, realize os projetos divinos a ela direcionadas, assim é a questão da satisfação das necessidades físicas. O homem não pode projetar toda a sua atenção em chafurdar-se na satisfação de instintos e de necessidades materiais, sem dar atenção ao mais importante, ao seu espírito. Então, o corpo físico, as necessidades físicas, deve representar para nós o solo. Nós não podemos nos iludir tentando achar satisfação e plenitude só em atender às necessidades do corpo. Isso não vai acontecer. Haverá um vazio interior, que é o que tem aberto campo para muita gente embarcar nos processos de depressão, de ansiedade e outros, porque não dando atenção às necessidades da alma, fica um vazio terrível, principalmente quando a vida invariavelmente trará dores, doenças, separações pela morte e outras, e aonde o espírito que não cuidou de alimentar a alma sente-se totalmente fragilizado. Então é por isso que Emmanuel diz que isso é urgente. Precisamos cuidar dos interesses
da nossa alma, do nosso espírito. Vamos para mais uma questão. Qual a razão do anjo só se dar a conhecer a Tobias após regressarem da viagem? A história de Tobias, que faz parte do Antigo Testamento e que só, eu digo a vocês, normalmente só é lembrada e abordada através do Espiritismo. Mas lá no Antigo Testamento tem um livro chamado Tobias, que é a história dele. Faz parte dos livros apócrifos. Então está na Bíblia da Igreja Católica. Não está na Bíblia das igrejas evangélicas. A Bíblia das igrejas evangélicas tem 66 livros. A da Igreja Católica tem 73. Entre esses livros de acréscimo está o livro de Tobias. E o livro de Tobias, nessa colocação referente a como a providência divina atua junto a nós quando utilizamos os recursos da oração, tem um paralelo com a história de Tobias pela forma com que os espíritos muitas vezes nos atendem, nos socorrem, nos protegem sem que tenhamos a percepção de vê-los. Nós não vemos os espíritos, exceto aqueles que têm mediunidade de vidência ou em sessões de materialização raras. Mas os espíritos estão atuando em nossa vida e fora da nossa vida a todo instante. Nós vivemos em contato permanente com o mundo espiritual. Então a história de Tobias, em resumo, eu digo aqui resumo porque eu deixo o estímulo para que vocês procurem a Bíblia e leiam a história toda. Adquiram ou tenham a Bíblia da Igreja Católica. Como eu já falei, a evangélica não tem. E o que é que ocorre com o anjo na história de Tobias? É um espírito que se materializa com a aparência natural de um ser humano e que bate à porta da casa de Tobias. Naquela época era comum o alojamento, as pessoas se alojarem. E aí o que é que ocorre? Aquele anjo é acolhido como um ser humano normal. E o que ocorre em seguida? Tobias tem uma grande viagem para fazer. E era uma viagem para uma terra que ele não conhecia. Aí aquele homem, aquele hóspede diz, mas por coincidência eu vou para essa cidade também. Aí o pai de Tobias agradece. O pai de Tobias estava doente. Era uma dívida que Tobias ia receber para cobrir uma série de necessidades que a família passava. Então aquele hóspede torna-se o companheiro de Tobias. E ao longo da viagem vai compartilhando várias situações que Tobias vivencia, mas sempre que possível e necessário, dando sugestões, dando conselhos, mas as decisões quem tomava era Tobias. E na volta, depois dessa longa viagem, Tobias recebe o dinheiro. Acontece muitas coisas nessa viagem que eu não vou tratar aqui. E quando volta para casa, agradecido àquele companheiro de viagem, aquele companheiro se revela. Na verdade, ele era um anjo de Deus. Era um espírito materializado e que viera ajudar Tobias naquela viagem. E é por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, Pedi e obtereis, diz assim: se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito, sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria Tobias. Confiando no companheiro, nem sequer iria precisar pensar. Essa é a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Realmente, é essa forma onde normalmente a providência divina atua em nossa vida, nos inspira, nos orienta em determinadas decisões,
em problemas que nos surgem e que sem percebermos, e por isso devemos sempre estar em prece de agradecimento diariamente a Deus, que muitas vezes, à semelhança do anjo de Tobias, nos ampara e nos protege pela divina providência. Estamos chegando assim aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos a audiência. Estamos aqui com vocês da Rádio Liberdade, todos os domingos, 7h30 da manhã. Divulguem nosso programa. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.